Aleluia. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Há uma igreja que tem vivido dias em que tem clamado cada vez mais para que o Senhor venha, resgate a sua noiva, para que nós possamos estar no nosso lar, que é na morada celestial. Amém? Glória a Deus. Que a sua oração, que a minha oração seja todos os dias clamar: Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém? Paizinho, Paizinho, Tu és digno de toda glória e honra. Nós te adoramos, Senhor, e como igreja nós queremos dizer: Maranata. Maranata, Senhor, vem. Vem, porque não há nada nesse mundo para nós. Mas que em nome de Jesus, ó Deus, nós sejamos uma igreja preparada, um povo separado. Não igreja, Senhor, no sentido de placas, não é isso que nós estamos falando, mas igreja no sentido de um povo que o Senhor separou, que o Senhor cuidou, que o Senhor planejou ter. Meu Deus, em nome de Jesus, encontra-nos como uma noiva adornada, como uma noiva ataviada, como uma noiva, Senhor, que esteja de fato, porque de direito já tem, mas que esteja de fato lavada, remida no sangue do Cordeiro, porque essa é uma opção de cada um de nós, Senhor, escolher de fato ser lavados e remidos pelo Teu sangue, porque o direito já foi conquistado lá na cruz do Calvário. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse momento. Obrigada por mais esse dia. Nós louvamos o Teu nome. Nós te engrandecemos. Pedimos a ministração do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu queria convidá-los a abrir então a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 1. Amém? Nos diz assim, então, a palavra do Senhor. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu a Casia pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei esta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Meus irmãos, hoje eu queria trazer uma reflexão para nós sobre algo que eu tenho ouvido muito nesses últimos dias. De pessoas que falam para mim assim, sabe, alguns dias eu estou bem, eu estou muito tranquilo, mas outros dias eu estou muito mal com tudo que nós estamos vivendo e com tudo que está acontecendo nesse momento de pandemia. Agora nós tivemos essa semana um decreto assinado aqui pelo prefeito da nossa cidade, de que a partir da segunda-feira nós estamos em lockdown, ou seja, a nossa liberdade, que já era bem restrita e bem cerceada, vai se expandir ainda mais, vai ficar cada vez mais restrita essa falta de liberdade. E é um tempo que nós precisamos ter paciência para passar por ele. E em todos os lugares por onde nós temos a oportunidade de estar, seja em supermercados ou em farmácias, que são os lugares que nós estamos indo nesse período, e assim mesmo por necessidade, quando não há uma outra possibilidade, eu ouço as pessoas dizerem as mesmas coisas. Eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou preocupado, eu estou desesperado, eu estou sem esperança, eu estou com muito medo. Ontem mesmo recebi uma ligação de uma amiga me dizendo: tem dias que eu estou muito bem, mas tem outros dias que eu me sinto muito mal. E isso traz para nós algo que nós precisamos parar um pouquinho para pensar como que nós podemos estar nesse momento em que tudo realmente no nosso entorno não vai muito bem. Nós estamos olhando para um contexto aqui em que o povo de Israel estava completamente, inteiramente
distante daquilo que Deus queria, não é? E o que acontecia com eles? O reino de Israel ele estava dividido. Ele estava dividido em reino do norte e reino do sul. E durante esse tempo em que o reino estava dividido entre reino do norte e reino do sul, os dois reinados começaram a se voltar completamente para a idolatria. Aqui nós vemos então sobre Acabe, rei Acabe, e na morte dele entra Moabe, né? Na morte dele, desculpa. E na morte do rei Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto. Quem é Acasias? Acasias é o filho do rei Acabe com Jezabel. Quem era Acabe? Quem eram Acabe e Jezabel? Acabe se casara com Jezabel, que era uma princesa fenícia, que tinha costumes pagãos. E ela levou todos esses costumes para o povo de Israel, para o reinado do rei Acabe. E ali, durante o reinado, ela começou a fazer todo tipo de perseguição aos profetas, e Elias vivia nesse tempo. E para nós termos uma ideia de como a adoração era no meio do povo de Deus, né, do povo que Deus havia escolhido, aquele mesmo povo que Deus havia planejado uma terra, um lugar, planejado as formas de conquista, as formas com as quais eles iam entrar na terra prometida. Era o mesmo povo que Deus tinha separado, estava agora servindo a outros deuses. As adorações ao deus Baal, que era um deus cananeu e ele era em forma de touro, elas eram adorações que tinham alucinações, né, bebidas de coisas alucinógenas, automutilação, ou seja, cerimônias de cortar o seu corpo, sacrifício de crianças, tudo que ia contra aquilo que Deus já tinha estabelecido, aquilo que Deus já havia colocado como um manual de vida para que o povo fosse bem. E uma delas seria que não se podiam ter outros deuses. E Baal, ele era um deus da fertilidade, mas ele era também deus da chuva. E nós temos uma situação, né, um episódio em que fica 3 anos sem chover em Israel. E é muito irônico se nós formos avaliar, porque fica 3 anos para chover e o povo estava só adorando a um Deus que era um Deus que fazia chover, que era o Baal. E Elias se levanta e mostra que havia um Deus em Israel. Elias se levanta como um profeta, como um homem ousado. E Acasias, filho de Acabe e Jezabel, ele não poderia ser um rei diferente. Ele era um rei mau, ele era um rei que praticava tudo aquilo que Deus já havia condenado. Ele era um rei que seguia as mesmas práticas que já haviam sido levadas para o povo de Israel, que era um povo dividido em 2 reinados, era um povo completamente entregue à idolatria e era um povo que estava distante do propósito de Deus para a vida deles. E aí o rei Acasias, eles caem de um quarto alto, né? Ele cai, ele estava no seu terraço e de repente ele cai. Ele estava em Samaria aqui quando ele estava no terraço, então ele estava no seu terraço lá em Samaria e de repente ele cai desse terraço. E quando ele cai, ele pediu então que mensageiros fossem até Baal-zebub, né, para poder consultar se ele melhoraria daquela enfermidade. É muito interessante porque nós temos um Deus tão acessível, não é verdade? Nós temos um Deus tão de perto e muitas vezes nós queremos buscar coisas e buscar situações muito distantes de nós. Nós queremos buscar resoluções muito distantes de nós. E quando eu ouço as pessoas me dizerem assim, eu estou muito cansado, muito entristecido e muito apavorado, e as pessoas começam a correr e a recorrer para tantas coisas. Para recorrer para apoios de amigos, eu não estou dizendo que você não pode ter amigos, para algumas muletas, né, para ver outras coisas e ficar assistindo televisão o tempo inteiro, e a angústia do seu coração ela nunca passa e você vai cada vez mais adquirindo outros problemas.
Mas o mais importante, nós nos esquecemos muitas vezes de fazer, que é voltar-se para Deus. O rei Acasias, que teve um reinado muito pequeno, durante o reinado dele foi um reinado muito pequeno em Israel, porque ele reinou apenas 2 anos e um dia, para ser mais específico, né? 2 anos, perdão. O reinado de Acasias, ele durou apenas 2 anos. Então ele foi um rei que ele fazia coisas que eram más aos olhos de Deus. E ele, quando ele passa por uma luta, quando ele passa por um problema, ele deixa de recorrer a quem ele devia recorrer, para recorrer a outros deuses. E muitas vezes nós somos assim. Recorremos para situações, recorremos às pessoas, recorremos às notícias, recorremos às estatísticas, recorremos ao uso do medicamento infalível. Não que você não precise usar em algumas situações, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para você, e que eu quero que nós entendamos isso de uma vez por todas, nós precisamos recorrer primeiro ao Senhor. O nosso primeiro socorro, ele precisa vir de Deus. Então nós não podemos viver nessa instabilidade emocional. É normal, nós sabemos disso, ter dias de angústia. É normal ter um dia em que você não está bem. Todos nós somos humanos, mas nós não podemos oscilar por medo, por desespero, pelo momento em que nós estamos vivendo. Nós não podemos oscilar entre um dia bom e um dia mau. Eu quero te levar a pensar em algo. Existem pessoas que estão vivendo como se não houvesse um amanhã em Deus. Porventura, não há Deus em Israel para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? A mensagem de Deus era muito clara. É o seguinte, Acasias, não tem Deus aqui em Israel para você ir consultar um outro Deus. Você ainda não entendeu que eu sou Deus. Você ainda não entendeu que a sua incredulidade me afasta de você. É muito interessante porque esse recado de Deus é quando Deus está desaprovando a atitude de Acasias e dizendo o seguinte: você tem agido como se você não tivesse um Deus na sua vida. As suas fontes, Acasias, elas estão erradas. Você tem agido como se você não tivesse um Deus na sua vida. E não há um Deus sobre a sua vida. Quando nós temos filhos pequenos, nós pegamos essas crianças, nós ensinamos a eles. E chega um tempo que nós queremos ver se aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos, eles aprenderam. Então nós começamos a ver, nós vamos sair para ir no aniversário, vamos ver como é que o filho vai se comportar. Chega lá, ele se comporta mal, como é que um pai fica? Feliz? Não, triste. Aí você vai lá, conversa com esse filho seu, você vai lá e ele fala: pai, eu não vou fazer, eu vou me esforçar. Então tá bom, meu filho, tá bom, tá tudo certo. E aí chega lá, ele faz a mesma coisa. Como que fica um pai e uma mãe quando ele tem um filho que está sempre agindo de desacordo com aquilo que ele ensinou? E aquilo que ele nos ensinou, querida, é bem claro: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé. A incredulidade do nosso coração, quando nós consultamos outras fontes erradas, elas fazem com que isso entristeça Deus. Deus fica triste, Deus se aborrece, porque a incredulidade, ela fecha caminhos na nossa vida. Crê nisso? A incredulidade, ela fecha caminhos na nossa vida. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Querido, aí você pode dizer assim: mas onde é que Deus está nesse momento?
Onde que Deus está nesse momento em que nós estamos vivendo uma situação em que várias pessoas estão morrendo, em que várias pessoas estão aí nesse momento em que as coisas estão, indo difíceis, você fala assim, Senhor, mas o que está acontecendo? Poxa, cadê o Senhor? Onde que o Senhor está? O Senhor está no mesmo lugar. E esse ato, quando nós questionamos Deus onde Ele está, é um ato de incredulidade, sabe por quê? Porque assim como nós somos com os nossos filhos, nós falamos para eles assim, olha meu filho, eu já te ensinei tudo, agora eu vou deixar você longe de mim e mamãe vai confiar que você vai ter maturidade para poder fazer aquilo que eu te ensinei. E na primeira oportunidade, ou às vezes na segunda, na terceira, o seu filho faz exatamente aquilo que você disse para ele não fazer. Ele se envolve com gente que não presta, ele começa a consultar outras fontes que não aquela que você ensinou para ele. Olha, meu filho, você tem que servir a Deus. E aí ele começa a servir a outros deuses. Exatamente assim. E aí nós começamos a ver tudo que nós ensinamos para esse filho e por água abaixo. É exatamente isso que nós fazemos quando nós duvidamos do poderio de Deus até no momento da pandemia, até no momento em que as pessoas estão morrendo sim, até no momento em que as pessoas estão doentes. Porque, queridos, Deus sempre avisou. Deus sempre avisou. Deus sempre usou de misericórdia. Deus sempre foi benigno, porque Ele sempre deu recados ao povo. Quando Deus, ele castigou, Ele permitiu que o povo de Israel ficasse exilado, Deus já tinha usado profetas e mais profetas para dizer para eles o seguinte, o exílio não foi só uma vez. Para dizer o seguinte, vocês precisam se arrepender, eu já ensinei a vocês, meus filhos. Eu já expliquei o que era para ser feito, o que está faltando. O que está faltando? Eu preciso estar provando todo dia para você que eu sou Deus. Eu preciso estar todos os dias dizendo para você quem eu sou na sua vida. Porque assim como nós lemos aí em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a fé abre caminhos, mas a incredulidade ela fecha. Foi o que aconteceu com Acasias. Acasias, quando ele fez isso, a incredulidade dele fechou o caminho. E aí Elias falou para ele, olha Acasias, é o seguinte, Deus mandou te falar que por causa de você ter consultado outros deuses, por causa da sua incredulidade em relação a mim, a cama que você deitou, você não vai mais se levantar dela. Ah, mas poxa, Deus permite sim, queridos, porque Deus, Ele é um Deus justo. Ele está nos avisando, Ele é um Pai. Pensem comigo, você não pode ficar com o seu filho vivendo debaixo da sua tutela a vida inteira. Você não pode, quando ele é bebê, quando ele precisa de leitinho, não é? Aí ele cresce, ele começa a andar, você começa a dar independência para ele. Chega um ponto que você tem que falar assim, meu filho, na verdade, que vai acontecer naturalmente, ele vai seguir a vida dele. Ele vai se casar, ele vai ter a casa, porque isso é um ciclo natural. É assim a nossa relação com Deus. Mas você, mãe, pai, você nunca abandonou o seu filho. Ele nunca deixou de ser seu filho. Todas as vezes que ele precisa de você, você está ali. Todas as vezes que ele te liga, ele pode ser um filho de 30, de 40, de 50. Se você liga, se ele liga para você, você vai falar, meu filho, mamãe está aqui com você. É a mesma coisa, queridos. Essa relação, lógico que nós somos humanos, falhos, imperfeitos, mas essa relação com Deus, ela é a mesma. Ela é a mesma. Deus, Ele já te deu autonomia, Ele já te ensinou. Ele já te mostrou tudo. Agora Ele quer o quê? Simplesmente que você creia, que você tenha fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Foi isso que nós lemos. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 58, a palavra de Deus ela nos diz o seguinte. Mateus capítulo 13, versículo 58, nos diz: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.
Nós estamos falando aqui de uma situação que o próprio Jesus estava em Nazaré. E aí em Nazaré as pessoas se recusaram a crer em Jesus. Como eles recusaram a crer, Jesus não fez muitos milagres. O que vai fazer o milagre, o que vai cuidar de você, o que vai te sustentar para que você não tenha essa instabilidade emocional, esse medo, esse desespero, é a sua fé, é a sua crença de que Deus é que está cuidando de todas as coisas. Se você crê que Ele tem tudo na palma das suas mãos, então, em nome de Jesus, você não pode temer espanto noturno. Você não pode temer seta que voe de dia ou à noite. Você não pode temer nada. Nem isso, assim como diz o Salmo, você vai descansar à sombra do Senhor. Então, não tem problema. Cuidado com a incredulidade, porque a palavra que o Senhor traz para nós nessa noite, hoje não há um Deus sobre a sua vida, não há um Deus sobre a sua casa, não há um Deus sobre a sua família. Todos os episódios de lutas, de problemas, Deus, Ele não livrou as pessoas de terem problemas. Isso mostra maturidade em Deus. Quando Daniel estava lá na cova, Deus não disse assim, olha, você acha que Deus não poderia? Deus poderia tirar Daniel da cova e falar, não, ele não vai, eu vou livrar. Mas Deus não fez isso. Deus permitiu que Daniel fosse para a cova, mas tinha uma diferença. Deus estava ali com ele. Era no meio da luta, mas Deus estava ali com ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, também foram lançados à fornalha ardente, Deus podia ter impedido deles irem para a fornalha ardente, mas Deus não fez isso. Deus estava ali com ele, para que ele fosse glorificado, para que ele fosse exaltado. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, Deus já tinha propósitos, sonhos para José, mas Deus não livrou José de ficar cativo. Deus não livrou José de ser de forma injusta, de ser colocado na prisão por causa da mulher de Potifar. Deus não livrou José dele ter decifrado os sonhos do copeiro e do padeiro e eles não terem se lembrado, o copeiro não ter nem se lembrado de José. Deus não livrou, mas em todas essas situações diz a palavra que Deus exaltava José. Porque no meio da luta, no meio da dificuldade, Deus estava com José. Havia um Deus sobre a vida de José, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, também sobre a vida de Daniel, do próprio Elias. Esse homem que foi tão perseguido pela Jezabel, mãe do rei Acasias. Ele foi perseguido, houve uma caça aos profetas na época de Jezabel. E Elias estava ali, lutando, perseverando. Querido, meu irmão, em nome de Jesus, não permita que essa instabilidade tome conta da sua vida. Há um Deus sobre a sua vida? Eu te pergunto, em nome de Jesus, há um Deus sobre a sua vida? A sua incredulidade, hoje eu estou meio para baixo, porque eu não vejo essa situação passar, eu vejo que as coisas estão piorando. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que você está vendo, olhe para aquilo que Deus já planejou por você. Ele não disse que você não passaria, Ele disse que Ele estaria com você. E nós precisamos crer nisso em nome de Jesus. Deus está com cada um de nós. Aleluia! Deus está com cada um de nós. Deus está cuidando de cada um de nós. Para nós encerrarmos, o que a incredulidade faz com cada um de nós? Hebreus, ainda no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O que acontece? Está dizendo que o povo de Israel não conseguiu entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Então, a incredulidade, ela te afasta de alcançar a promessa de Deus. A incredulidade, então, ela fecha o céu sobre você, ela impede milagres sobre a sua vida. Ela impede que você alcance as promessas de Deus. E por último, para a gente terminar, a incredulidade,
ela impede resposta para as nossas orações. Lá em Tiago, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então nós não podemos duvidar. Então o que a incredulidade faz na vida do crente? A nossa incredulidade, ela afronta Deus, como nós temos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Assim como a nossa fé, ela abre caminhos, a nossa incredulidade, ela fecha. A incredulidade, ela impede os milagres de Deus. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 58, fala sobre isso, que quando nós somos incrédulos, nós impedimos o milagre de Deus na nossa vida. Lá em Mateus capítulo 17, versículo do 16 ao 20, diz: a incredulidade fortalece Satanás. Então, eu quero muito ler isso com os irmãos. Mateus capítulo 17, do 16 ao 20, diz assim: e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por causa da vossa pequena fé, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E disse-lhe Jesus: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será possível. Os discípulos não foram capazes de expulsar aquele demônio, porque quando porque nós não somos capazes de verdade. Na verdade, nós só conseguimos em nome de Jesus. E nós só conseguimos isso quando nós temos fé. Então a incredulidade dá espaço para Satanás na nossa vida. O Satanás ficou lá à vontade. Ele não pôde ser expulso porque eles não creram. A incredulidade impede que tomemos posse da promessa. Hebreus capítulo 3, capítulo 1, versículo 19, como nós lemos lá, que o povo de Israel não alcançou a terra, porque simplesmente não creu. Viu tudo o que Deus fez, mas não creu. E para nós encerrarmos, Tiago 1, capítulo 6, que nós já tínhamos lido, que a incredulidade impede respostas a nossas orações. Quando é que nós somos incrédulos? Você pode me perguntar. Nós somos incrédulos no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades, que nós ficamos ansiosos, desesperados, preocupados, ficamos emocionalmente instáveis, né? O medo de que o Senhor não esteja conosco. E se o Senhor não estiver nessa situação, nós somos incrédulos quando nós fazemos isso, né? Quando nós estamos no meio de um problema, no meio de uma situação e nós queremos resolver, aí nós começamos a consultar tudo. Então, em nome de Jesus, todos os dias nós nos lembremos: há um Deus sobre a nossa vida, há um Deus sobre a nossa casa, há um Deus sobre a nossa família. Que todos os dias nós nos lembremos disso, profetizemos isso para a nossa vida, para a nossa casa. Nos dias em que você se sentir assim, emocionalmente abalado, lembre-se disso. Há um Deus sobre a sua vida. Nos dias em que você se sentir apavorado, lembre-se, há um Deus sobre a sua vida. Amém? Jesus está voltando. O Rei está voltando. Não viva como se não houvesse céu. Não viva como se Jesus nunca fosse voltar. Mais do que nunca você tem que ter essa certeza. Eu tenho que ter essa certeza. Jesus está voltando. Então, coloque a sua incredulidade de lado e comece a dar espaço apenas, única e exclusivamente,
para a fé em Cristo Jesus. Porque Deus está nos avisando, Deus está nos advertindo, então nós precisamos estar atentos para aquilo que Ele quer falar para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida, querido. Se você até hoje não tem depositado a sua confiança, a sua credulidade em Deus, se você tem se deixado levar muitas vezes por circunstâncias, por lutas, por anseios do seu coração, eu quero te convidar em nome de Jesus, para que você ore junto comigo nessa hora, para que você lance aos pés do Senhor todo esse medo, tudo que tem essa instabilidade emocional, essa preocupação com o momento em que nós estamos vivendo, esse desespero, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, Senhor, a Tua palavra nos diz que sem fé é impossível te agradar. Eu sei, Senhor, que nesses dias em que nós vivemos, às vezes é tão difícil, Senhor, crer. Mas, Pai, nós não queremos olhar para o natural, em nome de Jesus. Nós queremos olhar para o sobrenatural. Nós queremos olhar para além, Senhor. Nós queremos enxergar o que só o Senhor pode nos mostrar. O Senhor disse, Pai, nos mostrou, tem nos mostrado na Tua palavra, que grandes homens de Deus, ao passarem pelas lutas, eles não foram, Senhor, afastados das lutas, mas o Senhor estava ali sustentando. Por isso eu quero clamar agora em nome de Jesus, que o Senhor possa sustentar cada um de nós, Pai. Possa sustentar o Teu povo, sustentar os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua vida esteja sobre cada um de nós. Meu Pai, nós clamamos a Ti. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa esperança, Deus. Meu Pai, nós colocamos cada vida diante do Teu altar, aqueles que estão se sentindo abatidos nesse momento, enfraquecidos, que o Senhor possa dar um ânimo, Senhor, dar um novo vigor em nome de Jesus, e que o Senhor possa, Pai, restaurar a força, restaurar, Pai, o entendimento da Tua palavra e o entendimento, Pai, de que nós precisamos ser completamente, inteiramente dependentes do Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoe cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz, querido. Até o próximo culto nosso, em nome de Jesus. Que a graça de Deus e o doce amor do Filho, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, até a volta do Senhor Jesus Cristo. E que você possa dizer junto comigo aí, amém. Deus te abençoe. Fique na paz. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos.